Bom, boa tarde, então. Como o Vinícius disse, meu nome é Lívia. Eu sou farmacêutica, formada aqui pela USP. Atualmente eu faço mestrado em Ciências, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. O meu mestrado ele é com ênfase em medicamentos e cosméticos, e eu faço parte do núcleo de estudos avançados em tecnologia e cosméticos. Bom, aqui é um roteiro sobre como vai ser a nossa conversa hoje. Primeiro a gente vai falar sobre a cosmetologia, que é o assunto que eu estudo, sobre formulações cosméticas e suas propriedades físico-mecânicas, e sobre o estudo em si que a gente desenvolveu, passando pelo objetivo, metodologia, resultados e conclusão. Em primeiro lugar, eu queria saber se alguém aqui sabe o que é cosmetologia. Ou alguém arrisca um chute? Muito bem, isso mesmo. A cosmetologia, como a própria palavra diz, logia significa estudo e cosmeto vem de cosmético. Então, é a ciência que estuda os cosméticos. Eu trouxe uma definição aqui para a gente trabalhar em cima dela. Ele diz que a cosmetologia é a ciência que estuda os cosméticos, seus efeitos, sua melhor forma de desenvolvimento, produção, aplicação e armazenamento. Ou seja, vai estudar os cosméticos, mas também vai estudar desde o seu desenvolvimento até ele chegar às pessoas quando elas forem fazer o uso do mesmo. Falando de cosmetologia, vocês acham que esse assunto tem alguma relação com as matérias que vocês veem no dia a dia, sim? Vocês acham que tem a ver com química, por exemplo? Sim? E com mais alguma matéria, vocês acham? Eu trouxe aqui algumas disciplinas que estão relacionadas à cosmetologia. Mas, assim, são várias. Eu trouxe aqui as principais. Primeiro, aonde esses produtos cosméticos são aplicados? Na pele, no cabelo. Então, eu preciso estudar a anatomia desses órgãos para eu conseguir entender os efeitos na pele. Além disso, os ingredientes cosméticos eles têm propriedades físicas, propriedades químicas. A fisicoquímica ela explica como que esses ingredientes interagem para formar o produto. E a gente trabalha com ativos vegetais, ativos animais. Então, a gente tem que estudar biologia, tem que estudar botânica. É uma área que ela interage com várias outras disciplinas. E o conhecimento básico que vocês estão tendo agora é muito importante na hora do desenvolvimento dessas formulações. Então, a gente definiu cosmetologia, mas está faltando definir o mais importante, que é o cosmético. O que são cosméticos? Quem tem exemplo de cosméticos para me dar? Perfume. O que mais? Creme. O que mais? Quem arrisca mais um chute? Remédios. O que mais? Sabonete. Eu ouvi creme corporal por aí. Eu vou deixar como creme. Shampoo, muito bem. Esmalte. Tá bom, gente, Vocês conseguiram pegar quase toda a gama de produtos cosméticos que existe. Isso vai me ajudar a tratar com vocês baseado na definição. Então, ele fala assim, produtos cosméticos são produtos constituídos por substâncias naturais ou sintéticas, usadas na higienização pessoal. Então, sabonete está certo? Shampoo, condicionador está certo? Então, tá. Proteção. Então, vamos ver. Os cremes protegem a pele. Então, creme está certo? Tanto creme corporal como creme para o rosto. Odorização. Então, ninguém falou, mas tem os desodorantes que são utilizados na odorização. E os perfumes. Falaram perfume. Perfume. Ou embelezamento, que aí entra a maquiagem e o esmalte. O remédio que ele falou. Vocês acham que é cosmético ou não? Depende. Porque, assim, por definição, o cosmético ele não tem que ter um efeito profundo na pele. Só que, hoje em dia, existem os dermocosméticos, né? Os dermocosméticos, muitas vezes, eles são utilizados para tratar uma doença e ele já tem um efeito cosmético também, um efeito estético.
Mas aí, quem cuida dessa área não é o farmacêutico, quem cuida é o médico. Como chama o médico que trata da pele, do cabelo? Dermatologista, tá? Então, por hoje, remédio não entra na nossa discussão. Então tá. Então eu trouxe umas figuras aqui para exemplificar, para vocês gravarem o que são os cosméticos. Aqui a gente tem os produtos de higiene, que eu acredito que todo mundo faça uso quase todo dia. As maquiagens, os perfumes, os cremes, loções, shampoos, como vocês mesmos falaram. E eu trouxe aqui uma foto de uma linha masculina, porque cosmético não é só para mulher, né? Homem também usa cosmético. Cada vez mais cresce o uso de cosmético pelo público masculino, o que é muito positivo, porque incentiva pesquisas nessa área, incentiva o desenvolvimento de novos produtos voltados para o público masculino. Então, cosmético é coisa de homem também. Então, baseado em tudo que a gente conversou até agora, quais são as funções dos cosméticos? O que vocês acham? Embelezamento, higiene, proteção. Hã? Odorização entra lá na higiene. Ó, trouxe aqui, então. Higienizadora, como vocês mesmos falaram. Então, assim... Oi? Achei que alguém tinha arriscado um chute aí. Ó, higienizadora, então, vai ser a função de limpar. Então, ela vai eliminar as impurezas, higienizar. E, como exemplo, a gente tem creme dental, sabonete, creme de limpeza e etc. A função decorativa é aquela função de atenuar algumas imperfeições do rosto ou do corpo. Então, são as maquiagens principalmente utilizadas para essa função. A função conservadora também é chamada de função protetora. Então, é quando a gente usa cosméticos para proteger de alguma agressão. Então, pode ser agressão do sol, ou então a piscina, alguma agressão externa. Como exemplo, o que a gente tem? Protetor solar, muito bem. Protetor solar protege a gente do sol. Porque o sol está relacionado tanto com algumas doenças quanto ao fotoenvelhecimento. E a última função é a função corretiva. Então, a função corretiva é quando você tem algumas imperfeições e você quer melhorar. Então, você quer melhorar alguns detalhes que você não está satisfeito no seu corpo. Como exemplo, a gente tem cremes clareadores ou aqueles cremes chamados anti-rugas. Eu trouxe até uma tirinha aqui para vocês mostrando o derp antes e depois do creme anti-rugas. Que função, então, que teve o creme anti-rugas? Qual a função dele? Corretiva. Então, olha como a pele dele ficou bonita. Ó. Rejuvenesceu uns 30 anos. Bom, e vocês acham que esse uso de cosméticos começou de agora? É uma coisa da era moderna? Ou vem de muito tempo? Vem de muito tempo. Desde os homens das cavernas, vocês acham que ele usava cosmético? Não, é claro que ele não ia lá comprar um creme na farmácia e tal. Mas tem registros, desde aquela época, que ele já utilizava alguns minerais, alguns extratos vegetais, para se pintar. Então, tinha lá um ritual especial, ele ia lá e se embelezava todo com sementes, com extratos, para ficar mais bonito para o ritual. No Egito, a gente sempre vê fotos assim, né? Eu não sei se essa é a Cleópatra, mas é uma egípcia, sempre lindas, sempre perfeitas, com a maquiagem feita. Já tem registro que os egípcios tomavam banho de leite para hidratar a pele. Eles já sabiam naquela época que existia esse efeito hidratante do leite. Além disso, eu não sei se vocês sabem, mas os egípcios eles eram enterrados em sarcófago. E lá dentro eles colocavam coisas que eles iam usar na outra vida. Então eles colocavam um kit de cosmético, eles colocavam maquiagem, colocavam creme, para na outra vida eles cuidarem da pele e da aparência. Interessante, né? Esse cara aqui, ó, ele é o Hipócrates. Já ouviram falar dele? Já, ele é o pai da medicina. E tem manuscritos dele, desde aquela época, falando que a gente tem que cuidar da pele, tem que cuidar do bem-estar, hidratar o corpo, porque isso também faz parte da nossa saúde. E aquele cara ali, ó, ele é um alquimista. Quem sabe o que é alquimista? Bruxo? Não, mas o pior que eles eram considerados bruxos, feiticeiros naquela época, mas eles foram os primeiros químicos e eles foram os primeiros a misturar os componentes, a irem descobrindo os cremes, assim. Então eles se arriscavam.
eles iam para o laboratório e iam descobrindo diversos cremes que, desde aquela época, já eram desenvolvimento de formulações cosméticas. Tudo isso mostra a importância do que eu vou falar hoje. Então, a pesquisa na cosmetologia ela é muito importante, porque os cosméticos, como a gente viu, eles estão presentes no nosso dia a dia. Então, eles influenciam diretamente a nossa qualidade de vida. Então, a pesquisa nessa área é muito importante. Eu trouxe aqui os principais tópicos abordados na pesquisa cosmética. É claro que existe uma gama imensa, mas eu trouxe só os principais. Então, o primeiro é desenvolvimento de formulações cosméticas. Então, os estudos nessa área, eles vão pesquisar novos ingredientes, novas matérias-primas, eles vão estudar a interação entre eles, a compatibilidade com a pele, com o cabelo, com a unha, no caso do esmalte, e vão ver a melhor combinação entre eles para formar o creme, ou a formulação cosmética em geral. Depois de desenvolvida a formulação, vem os estudos de estabilidade. Para que servem os estudos de estabilidade? Eles vão garantir que aquela formulação que a gente está preparando no laboratório vai chegar para a pessoa com a mesma qualidade. Porque você não quer desenvolver um creme lá, rosinha. A hora que chegar para a pessoa, ele está verde, cheio de fungo. Não quer. Então, é por isso que existem os estudos de estabilidade. Então, neles, a gente consegue prever quanto tempo tem de vida útil aquela nossa formulação, quanto tempo ela pode ficar na prateleira, depois de aberto, quanto tempo ela vai durar. Bom, então, o próximo tipo de estudo é a avaliação da toxicidade. Por quê? Não adianta eu desenvolver uma formulação linda, ela ser estável, mas na hora que você passar no seu rosto, ele vai ficar vermelho. Ou vai machucar o seu rosto, sua pele. Não adianta. Então, a gente faz a avaliação da toxicidade para ver se ele vai causar inflamação, se vai causar vermelhidão, entre outros estudos. Vocês acham que esse estudo é feito como? Animais? Não, gente, desde 2013 são proibidos testes de cosméticos em animais, mas antigamente ele era feito em animais. Agora, a maioria dos estudos são feitos in vitro, tá? A gente faz cultura de células, a gente simula o tecido da pele no laboratório. E aí a gente consegue avaliar a toxicidade. Basicamente, existem outros tipos de estudos de toxicidade também. Aí a próxima etapa, depois que a gente já fez tudo, avaliou a toxicidade, a gente precisa testar. Porque não adianta eu falar para vocês, o meu creme eu prometo que ele é hidratante. Vocês vão acreditar em mim assim? Só de eu prometer? Não. Então, o que a gente faz? A gente faz testes clínicos para comprovar a eficácia do nosso creme. Então, a gente recruta voluntários, pessoas, e aí a gente vai dar o creme, e elas vão passar, e a gente vai fazer algumas medidas, a técnica é chamada biofísica e imagem da pele. Então, o que a gente faz? Chama a voluntária lá, ela passa o creme. Então, a gente espera um tempo, às vezes são dias, dependendo do que a gente quer ver, e aí a gente vai e mede. Então, a gente pode medir a hidratação, pode medir quantidade de sebo, e assim por diante. A avaliação sensorial ela é um pouquinho diferente do teste clínico. Por quê? A avaliação sensorial, eu vou explicar mais para frente com mais detalhes, mas ela é uma avaliação onde a gente recruta voluntários para eles verem se aquele creme é bom. Então, ele vai pegar o creme, vai passar, vai falar assim, gostei da espalhabilidade desse creme. Não, esse creme é muito pegajoso, eu não gostei. Porque é importante, não adianta também ter um creme muito bom, que funciona, mas a hora que a pessoa for passar, ela não gostar, ele ficar grudento na pele, ela não vai usar de qualquer jeito, tá? E aí, tudo isso é importante para o desenvolvimento tecnológico, porque, como eu disse para vocês, o cosmético ele é amplamente utilizado no nosso dia a dia. Então, a gente precisa desenvolver tecnologias para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, como a gente tem essa oportunidade de diretamente influenciar, esses estudos são muito estimulados para desenvolver tecnologia mesmo. No caso do estudo que eu vou trazer para vocês hoje, ele vai passar pelas etapas de desenvolvimento de formulações, estabilidade e avaliação sensorial. Bom, então, os componentes de uma formulação cosmética. Você desenvolver uma formulação cosmética é mais ou menos como você cozinhar, vamos dizer assim. Então, quando você vai fazer lá um bolo de chocolate, você tem que pegar a farinha, tem que pegar o ovo, o fermento, o chocolate. Você não vai pegar um pé de alface, vai? Não, então você precisa estudar o que você vai colocar naquela receita. Então,
Os componentes da formulação cosmética, eles podem ser orgânicos ou inorgânicos, de origem natural, vegetal ou sintética. Eles podem ser, quanto à constituição química, eles podem ser classificados como álcoois, aldeídos, cetonas. E quanto à função deles, eles podem ser veículos, conservantes, emolientes, espessantes, fragrâncias, etc. Assim, existe uma gama imensa de componentes de formulações cosméticas. Alguma dúvida quanto a esses nomes? Não? Então tá. A gente viu todos os tipos de ingredientes que podem ter. E aí, quando a gente mistura vários ingredientes, a gente chama de mistura. O que é uma mistura? É quando várias substâncias compartilham o mesmo sistema. No caso dos cosméticos, esse sistema é o veículo da formulação. Tá? Então, é a base da formulação. E aí existem 3 tipos de mistura. Mistura homogênea, heterogênea e coloidal. Vocês já ouviram falar disso? Já? Quem pode me dar, então, um exemplo de mistura homogênea? Mais um exemplo no dia a dia, assim. Não. Por exemplo, água e açúcar, muito bem. Se eu pegar um copo de água e açúcar e olhar para ele, finge que isso é um copo. Aí a gente vai ver aqui, ó, um líquido só, né? A gente vai conseguir ver açúcar assim, ó? Não, a gente vai ver uma coisa só. Por quê? É uma mistura homogênea. A gente vê só uma fase. Parece que aquilo tudo é uma coisa só. Não parece que tem açúcar na água. Agora, por exemplo, uma mistura heterogênea. Alguém consegue pensar? Muito bem, perfeito. Ó, finge que é um copo de novo. Qual que fica em cima, qual que fica embaixo? Alguém lembra? Muito bem, por quê? Muito bem. Então, aqui a gente vai ter a água e aqui a gente vai ter o óleo. Nesse caso, é uma mistura heterogênea. Por quê? A gente consegue ver as fases direitinho. Tem 2, 3, 4 fases. E elas não se misturam. Agora, e mistura coloidal? Alguém já ouviu falar? O que é? Pode chutar. Não? A mistura coloidal, ela é assim, ó. Ela finge que é uma mistura homogênea, mas na verdade ela é heterogênea. Por quê? Quando você olha a olho nu, parece que é uma coisa só, uma fase só. Mas aí você vai analisar, ela é composta por diversas fases, só que elas estão misturadas. Quem pensa num exemplo de mistura coloidal? Muito bem, eu não precisava nem estar aqui, ó, vocês sabem tudo. Ó, o sangue, quando a gente olha no tubinho, o que ele é? Ele é um líquido vermelho, viscoso, e parece que é uma coisa só. Aí a gente vai para o microscópio, e aí a gente vê que ele é composto de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, entre outros componentes. Então, ele é um exemplo de mistura coloidal. Você olha, parece que é homogêneo, mas por dentro tem diversas fases. A nossa formulação do estudo era um creme. Então, o creme é a mesma coisa. Quando a gente olha o creme aqui na embalagem, ele está branquinho, a gente pensa que é uma pasta de uma coisa só, né? Não consegue pensar em tudo que tem, mas aí quando a gente olha o rótulo, a gente vê que tem um monte de coisa. Então é a mesma coisa. O creme, ele é uma dispersão coloidal do tipo emulsão. Alguém sabe como que a gente forma uma emulsão? Vocês sabem, só que vocês não estão associando. Ó, no nosso caso, a emulsão, ela é formada por uma fase aquosa, uma fase oleosa e um tensoativo. Mas vocês me falaram que água e óleo não se misturam, e aí? O que vocês acham que o tensoativo faz? Alguém sabe? Pensa, ó, se a água e o óleo não se misturam, mas eu estou falando para vocês que ele virou aquele creminho ali. O que o tensoativo vai fazer? Isso, vai misturar os dois, vai formar a mistura coloidal. Alguém sabe por quê? Não, mais ou menos. É assim, ó. Explicando por cima, aqui entre a água e o óleo, eles não se misturam porque eles têm uma tensão superficial. O que o tensoativo faz? O tensoativo, ele diminui essa tensão superficial. Eu vou explicar melhor para vocês no próximo slide. Mas ponham isso na cabeça, ó. Formulação, a nossa emulsão, ela tem uma fase aquosa, uma fase oleosa e tensoativo. Basicamente é isso. Aí aqui eu trouxe a estrutura do tensoativo para explicar para vocês por que ele consegue juntar a água e o óleo.
O tensoativo, ele tem uma zona polar, que é hidrofílica. O que é hidrofílica? Hidrofílica significa que tem atração pela água. E uma zona apolar, que é hidrofóbica. O que é hidrofóbica? O que é uma fobia? Ele tem fobia à água, ele tem repulsão à água. Então, a parte que é polar e hidrofílica, ela vai ficar juntinho aqui com a água, tá vendo? Ó? Nesse caso aqui para fora, nesse caso para dentro. E a parte apolar e hidrofóbica, se ele não gosta da água, ele vai ficar virado para quem? Para o óleo. Então, o que o tensoativo faz? Uma mão dele gosta da água, a outra mão gosta do óleo. Então, ele dá a mão para os dois e ele consegue juntar os dois. Duas substâncias que não eram, elas eram immiscíveis antes. E aí, no caso, existem dois tipos de mistura com água, óleo e tensoativo. Ela pode ser óleo em água ou água em óleo. Quando ela for óleo em água, aqui vão ter... o óleo vai ser a fase com menor quantidade e a água de maior quantidade. Então, a gente chama de fase interna, fase externa. Aqui é um exemplo de emulsão óleo em água. Aqui, quando é emulsão água em óleo, então a gente tem bem menos água e o veículo, o meio dispersante, é o óleo. Aqui para o Brasil, uma formulação cosmética. Vocês acham que ela tem que ser água em óleo ou óleo em água? É uma pergunta difícil, hein? Ó, pensa, se eu passar um creme, que a maioria dele é água, ele não vai ser mais leve, mais refrescante, mais fácil de espalhar. No Brasil, a gente sofre muito com calor, a gente sua muito. Vocês imaginam passar um creme oleoso? Ia ser muito ruim, ninguém ia gostar. Agora, por exemplo, em países de clima frio, onde a pele fica muito ressecada, a pele ela precisa de uma proteção. Aí é interessante usar uma emulsão água em óleo, porque o óleo, além de proteger, ele vai pegar a transpiração e ajudar a hidratar a pele. Mas para o Brasil não é interessante. Então, no Brasil, como vocês disseram, é emulsão óleo em água, as formulações cosméticas, em sua maioria. Então, tá. Então, a gente viu que é uma dispersão coloidal do tipo emulsão. Vamos ver como que ela é feita? Então, a gente tem aqui aquele becker lá que vocês falaram, com água e óleo. Isso aqui é uma formulação cosmética? Não, isso aqui é uma mistura heterogênea. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente agita. E aí pode até parecer que formou uma emulsão. Mas ela não vai ser estável. Por quê? Ela vai tender, depois de um tempo, a voltar para aquele padrão inicial. Lembra? Então ele vai voltar lá para cima, porque o óleo é menos denso que a água. Aí o que a gente faz? Que eu falei que a gente coloca para unir as duas fases. Tensoativo, muito bem. Então a gente coloca o tensoativo. E aí ele vai dar a mão para as duas fases. E aí vai formar a nossa emulsão. Que aí tá vendo como ela tá bonitinha, tá bem distribuída. Assim ela tá estável e aí ela não vai separar. Então agora eu vou falar um pouco das propriedades físico-mecânicas. Essas propriedades, elas ajudam a gente a entender o comportamento das formulações. Então elas vão ajudar a ver se aqueles ingredientes juntos, eles se ligam de forma correta, se eles estão bem grudados, se eles não vão separar. E aí, para a gente avaliar isso, a gente utiliza duas propriedades. As propriedades físicas, que o que são? São características que a gente observa numa substância sem alterar a identidade dela. Então, por exemplo, a gente olha para ela e sabe aquela propriedade física. Não precisa passar por nenhum processo para ver isso. A cor, a massa, a viscosidade, a densidade. Então, quando a gente mede a massa, aquilo não vai mudar. É uma propriedade física, ela não muda. E eu não preciso fazer nada para que aquela massa vire a massa que eu quero. Ela é daquele jeito e a gente não muda. Agora, as propriedades mecânicas, elas são diferentes. Eu vou precisar de um estímulo mecânico para conseguir medir aquela propriedade. Então, como vem aqui na definição, ó, elas definem o comportamento do material. Então, o material é a nossa formulação. Quando sujeita a cargas externas, que são as propriedades mecânicas. E eles avaliam a capacidade de resistir ou transmitir esses esforços sem se fraturar ou deformar de forma incontrolada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um estímulo mecânico na formulação e a gente vai ver o que acontece com ela. Então, é uma coisa que é dela, que nunca vai mudar? Não, é uma coisa que precisa de um estímulo mecânico para a gente conseguir avaliar.
E aí, exemplos de propriedades mecânicas, a gente tem a deformação, a compressão e o cisalhamento. Então vamos falar sobre o estudo que foi feito no nosso grupo de pesquisa. Quais eram os objetivos do estudo? O primeiro de todos era desenvolver as formulações cosméticas. Então, a gente foi testar. A gente testou processo a quente, ou eu vou fazer a frio, eu vou agitar bastante, agitar forte, ou eu vou agitar devagar. A gente foi testando todas essas variáveis, até chegar na formulação que a gente queria. A gente avaliou também a influência dos ingredientes. Então, a gente mudou as concentrações dos ingredientes para ver se isso muda as propriedades físico-mecânicas também. A gente avaliou as propriedades físico-mecânicas e sensoriais. Lembra que eu falei do teste de passar e ver se é gostosa a formulação? A gente fez esse teste também. E a gente verificou a existência da correlação entre as propriedades físico-mecânicas e sensoriais. Então, o que a gente queria saber? A gente queria saber se aquela medida que a gente pega no aparelho, ela tem a ver com a realidade, com o que a pessoa sente quando passa o creme. Só que, para isso, a gente teve que escolher uma propriedade físico-mecânica, que no caso foi a consistência. Eu trouxe uma definição aqui que vai ajudar a gente a entender. Ela fala que a consistência é a propriedade pela qual a emulsão tende a resistir à deformação. O que seria essa deformação no caso das formulações cosméticas? Trazendo aqui para o nosso caso, seria como espalhar pela pele. Então, a força que a mão faz sobre a pele para espalhar o creme, a gente vai chamar de deformação. Tudo bem? Pode ser? Então tá. Aí eu quero saber se vocês sabem mesmo o que é consistência. Vocês sabem me falar qual dessas caldas de chocolate aqui estão mais consistentes? A segunda, muito bem. Por quê? Se eu levantar essa colher aqui, vocês acham que ela vai escorrer ou ela vai ficar grudada? Vai ficar grudada, muito bem. E aqui, se eu levantar, vai escorrer. É a mesma coisa para a formulação cosmética. A gente quer... é mais gostosa. Vocês veem que eu gosto de chocolate, né? O que a gente quer ver, então? A gente quer ver se as nossas formulações vão escorrer ou se elas vão ficar grudadinhas, bonitinhas. Então tá, as formulações. Essa, para mim, é a parte mais legal. Porque você vai para o laboratório e você fica misturando tudo. Fica brincando de adivinhar. Então, você vai testar vários ingredientes, vai testar vários processos. A gente faz um estudo completo de matérias-primas, de protocolos, porque a gente quer usar só ingredientes assim, de alta qualidade e inovadores. A partir desse estudo, a gente chegou a 9 emulsões. Essas emulsões, elas têm a mesma composição, só que a gente variou as concentrações de produtos para ver a influência na consistência. Já falou ali. Então tá. A primeira análise que a gente fez foi com o reômetro. Alguém já ouviu falar desse aparelho? Não, né? O reômetro é aquele aparelho ali, Ele se baseia na reologia. Então, o que é reologia? É o estudo das deformações e escoamento da matéria. Lembra como a deformação é importante, que eu falei para vocês? Então, aí a primeira medida de consistência que a gente vai fazer é com esse equipamento. Aí, como funciona? A gente coloca a amostra aqui nesse pratinho, e aí ele vem cisalhando a amostra. Ele vai pôr uma força mecânica na formulação para ver como ela se comporta. Lembra que é o princípio da propriedade mecânica? Então, ele vai fazer isso. E aí, eles podem ter diversos comportamentos. O que interessa para a gente na cosmetologia é o comportamento pseudoplástico, quando a gente quer um creme que espalhe fácil. Por quê? O comportamento pseudoplástico é aquele comportamento... Lembra que você falou molinho e consistente? O que a gente quer? A gente quer que o creme venha no pote consistente, que ele não pode escorrer, né? Porque ele é um creme. Só que quando a gente passa na pele, a gente quer que ele espalhe, não quer? Ou você quer ficar lá com aquele tanto de creme na mão? Não, a gente quer que espalhe. Então, esse é o comportamento que a gente deseja, um comportamento pseudoplástico. E quanto maior a força que a gente aplica, menos viscoso ele fica, mais molinho. Entendeu? E aí, quem ajuda a gente a interpretar os dados desse aparelho é a equação de Ostwald, é uma equação física sobre comportamento de fluidos, e aí o aparelho dá para a gente a tensão de cisalhamento e a taxa de cisalhamento. E aí a gente calcula a consistência e o índice de fluxo com essa equação. Mas no caso de hoje, só interessa para a gente a consistência, tá? Aí o próximo equipamento é esse aqui, É o sistema de análise das propriedades físico-mecânicas.
Então, como funciona esse equipamento? Ele é uma base de multianálise. Então, mudando isso, esse aqui é o teste, olha, é chamado de probe, esse copo com esse disco e esse parafuso. A gente pode mudar esse teste e fazer diversas análises. Nesse caso, era análise de textura. Mas a gente tem análise, por exemplo, de penteabilidade de cabelo. Ele tem simula um pente e a gente utiliza mechas para fazer penteabilidade. A gente tem teste de espalhabilidade, que simula a espalhabilidade na pele. Tem diversos testes. É um aparelho muito legal. Esse aparelho, ele faz análise de textura e ele também é regido por uma equação física. É a equação de Herschel-Buckley, essa aqui, ó. Bonitinha, né? Linda. Aí, com ela, a gente consegue obter o coeficiente de consistência também, que vai ser o que vai interessar para a gente hoje. Eu trouxe aqui para vocês, deixa eu ver se vai. Um vídeo da análise desse último equipamento que eu mostrei para vocês entenderem mais ou menos como que a gente mede. Lembra do copo aqui, ó? Tá vendo esse disco? O disco, a hora que eu ligar o aparelho, o disco vai descer, aí ele vem e aí ele vai empurrando o creme até embaixo. A hora que ele chega aqui, é a força máxima dele. E aí ele volta. Então isso vai gerar um gráfico que vocês vão ver, ó. Vamos ver que se roda. Aí, ó. Então aqui o disco está descendo. A hora que ele chega no fundo do copo, é essa força máxima aqui. Aí ele vai subir de novo, e aí aqui acabou a análise. E aí como a gente interpreta isso? Esse teste dá para a gente esses quatro resultados. Firmeza, índice de viscosidade, consistência e coesividade. Então, no nosso caso, como a gente queria consistência, o que a gente fez? A gente calculou a área do gráfico positivo. Se eu quisesse, por exemplo, o índice de viscosidade, o que eu ia calcular? A área do gráfico negativo. Se eu quisesse a firmeza, eu ia calcular o ponto máximo de y da curva. E se eu quisesse a coesividade, eu ia calcular o ponto mínimo de y da curva. Entenderam? Então, nesse caso, a gente só vai calcular a área positiva do gráfico, porque a gente quer saber a consistência. Aí, a avaliação sensorial. A avaliação sensorial, ela é feita com seres humanos. Todos os estudos feitos com seres humanos e com animais, não no caso da cosmetologia, porque ela não pode trabalhar com animais, mas no âmbito assim, da ciência, a gente tem que submeter o estudo a um comitê de ética. Então, antes da gente chamar as voluntárias para testarem nosso creme, a gente tem que pedir ao comitê, enviar nosso projeto, e aí ele tem que autorizar. Ele tem que ver que é um projeto seguro, que não vai trazer nenhum dano para as pessoas que vão participar. Então, a primeira etapa é submeter para o comitê de ética. E aí a gente começou a recrutar voluntários. Então, a gente recrutou 10 voluntárias, que elas formaram um painel treinado. Vocês imaginam por que treinado? Não? Porque, assim, ó, consistência é uma coisa difícil de definir, assim. Então, a gente não queria que as pessoas fossem meio que com o que elas sentiam. A gente queria treinar elas. É muito utilizado esse painel treinado nas avaliações sensoriais. Então, o que a gente faz? A gente treina os voluntários. Não vai ser uma pessoa que vai chegar lá no primeiro dia e avaliar. Ela vai ter treinamentos, diversos treinamentos, onde ela vai entrar em contato com padrões. Então, padrões de alta consistência, padrões de baixa consistência, para ela ter noção do que é muito consistente e pouco consistente. Então, as nossas voluntárias nesse estudo passaram por 2 treinamentos. Aí elas foram avaliar nossos cremes. E elas podiam responder na escala de Likert. Então, qual era a pergunta? Quão consistente é essa formulação? E aí elas tinham que assinalar. Aqui significa que ela é muito pouco consistente. Aqui ela é pouco consistente. Aqui é indiferente. Aqui é consistente e aqui é muito consistente, tá? Todas as análises elas foram feitas no laboratório de análise sensorial de um grupo de pesquisa também de cosmetologia da faculdade chamado Cosmos. Então, essa sala ela é feita para isso. Ela tem cabines individualizadas, sem influência de luz externa, onde você consegue avaliar muito bem a formulação cosmética sem interferentes. Aí cada voluntária tinha sua cabine e tudo foi realizado lá, tanto os treinamentos quanto as análises. Então, a gente tabulou os resultados obtidos, e aí eu tenho aqui 3 gráficos. A reologia, que foi lá o primeiro que eu falei para vocês, a análise de textura o segundo e o sensorial o terceiro. Claro que cada um está na sua escala aqui. Mas o que é interessante de ver, vocês acham que esses gráficos estão parecidos?
Mais ou menos, um pouco. Era muito difícil eles serem iguais, porque aí seriam testes praticamente iguais. O que a gente queria ver era, assim, o perfil ser igual. Então, o que a gente observa? Aqui a gente observa um decréscimo em todas. A gente observa esse pico em todas. E ali depois a gente observa que ela sobe de novo na última. Cada pontinho desse aqui, ó, é uma formulação. Então, o que a gente conseguiu concluir? A gente conclui que as análises elas tiveram uma correlação, assim, elas foram meio parecidas, a tendência. E cada concentração agiu de uma maneira, vocês estão vendo? Cada pontinho desse é uma concentração. As concentrações influenciaram também no comportamento físico-mecânico das formulações. Então, o que a gente conclui? A gente conclui que, através das técnicas físico-mecânicas que eu apresentei para vocês, é possível predizer o sensorial de formulações cosméticas. Eu consigo, entre aspas, prever o sensorial, o que a voluntária vai achar. As técnicas são correlacionáveis e diferentes concentrações de matérias-primas implicam em diferentes propriedades físico-mecânicas sensoriais. Então, a concentração dos ingredientes que eu uso influenciam diretamente no que a voluntária vai sentir lá no fim, quando o produto chegar para ela. Certo? Eu queria saber como é feito um tensoativo e do que ele é constituído. Ó, gente, ele perguntou do tensoativo, o que ele é feito e o que ele é constituído. Ó, o tensoativo, vou desenhar aqui, acho que fica mais fácil. Ele é uma molécula. Então, o que acontece? Ele é uma molécula que ele tem uma cabeça, que ela é polar, e uma cauda apolar. Tensoativo, a noção de tensoativo tem muito a ver com química orgânica. Então, deixei a caneta boa aqui. Então, o que acontece? Vocês lembram das ligações covalentes da química? Já chegaram a ter isso? Nem todo mundo. Para quem lembra, é assim, ó, essa cabeça polar, ela não tem diferença de eletronegatividade entre as suas ligações covalentes. Não, mentira, ela tem, desculpa. Então, ela vai ter uma carga, ela pode ter uma carga positiva, uma carga negativa. Essa cadeia aqui, ó, ela é formada por ligações que são apolares, então não tem diferença de eletronegatividade. Então, isso confere a ela um caráter apolar. E aí, por isso, a água ela é polar e o óleo é apolar. Então, por isso que essa parte aqui gosta da água e essa parte aqui gosta do óleo. Lívia, qual que é a diferença de tensoativo e um sabão detergente? Os detergentes são tensoativos, né? Isso, então, mas tem alguma diferença? Não seria sei. um tipo, né? É um tipo de tensoativo. Sim, mas os detergentes também são. Certo. Porque eles precisam interagir com a água e com a sujeira, né? Então, eles Isso. têm esse caráter anfipático também. Tá joia, obrigado. Nada. Tem alguma porcentagem desses equipamentos que testam um produto errarem? A chance de errar? Tem uma porcentagem. Tem, claro. Por isso que a gente sempre faz em triplicado. O que isso significa? Por exemplo, eu fiz uma medida lá, aí deu 10. Aí eu faço outra medida, deu 20. É bem diferente, não é? Aí eu faço outra que deu 15, que está no meio. Então, o que eu faço? Eu faço a média das 3, e aí isso dá o meu valor. Mas tem chance sim. Aí por isso que é bom repetir. Quanto mais você repete o experimento, mais chance dele estar certo. E é por isso também que a gente faz a estatística, porque a gente vê, mas a gente precisa provar que aquilo está certo, porque existe a chance de estar errado também. Vocês fazem pesquisa com as pessoas que têm alergia a algum tipo de produto ou não? Ou, tipo, Então, essas voluntárias, elas não, possivelmente não têm alergia aos produtos que vocês testaram nela, né? Sim, então, essa é a questão da segurança. Então, primeiro a gente faz a avaliação in vitro, né, para ver se ela é tóxica ou não. Daí, quando a gente comprova que ela não tem toxicidade para a pele, a gente recruta as voluntárias. E aí, antes da voluntária começar, a gente faz uma entrevista. E aí a gente vê, você faz uso de medicamentos, você está grávida, você fuma, você tem alergia a algum componente da nossa formulação. Porque a gente não deseja que elas tenham reação alérgica. Até para passar no comitê de ética, a gente tem que mostrar os estudos mostrando que não tem reação tóxica. Os testes feitos em voluntários, ele é também de suma importância ou ele é apenas uma garantia para que as máquinas não tenham errado nos estudos? Não, ele é de suma importância. Até porque
a máquina não é o ser humano, né? Então a gente não pode garantir que o que der bonitinho na máquina, nesse caso deu. Mas às vezes o que dá lá pode não correlacionar com o ser humano, então é importante. Bem lembrado que eu esqueci de falar isso, apesar de ter dado que existe a correlação, é sempre importante fazer o teste com a voluntária também, sempre que possível, né? Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Obrigada pelo convite. Eu só queria agradecer à Faculdade de Ciências Farmacêuticas por todo o suporte e a CAPES e a FAPESP pelo financiamento da pesquisa.